Vamos começar falando do Corinthians. O clube anunciou até agora Luan como uma grande contratação para a próxima temporada. Aliás, não só a grande contratação, como a única concreta do Corinthians até agora para 2020. Mas, como eu falei, o Corinthians não desiste de anunciar novos nomes para a próxima temporada. O Corinthians não desistiu, por exemplo, da contratação do Sid Clay, lateral esquerdo, do Michael, que foi a revelação do Campeonato Brasileiro pelo Goiás. Aliás, a negociação com o Michael em andamento já desde o término do Campeonato Brasileiro. A diretoria corintiana dizendo que é muito caro contratar esse jogador, que inclusive foi ouvir algumas propostas fora do país, mas o Corinthians não desistiu da contratação desse jogador. Agora, alguns nomes estão muito próximos, sim, de ser anunciados pelo Corinthians, como, por exemplo, o colombiano Victor Cantillo, volante, 26 anos, pertence ao Júnior Barranquilla. Surgiu até a informação de que a negociação já estaria encerrada e o jogador já seria do Corinthians, ainda não procede. Há alguns detalhes nessa negociação. O Corinthians, inclusive, aumentaria a proposta junto ao Júnior Barranquilla para contar com esse jogador para a temporada 2020. Então, o Corinthians pretende anunciar, sim, nas próximas horas, quem sabe nos próximos dias, aí, a contratação desse volante. Fala-se também que o Corinthians estaria muito próximo de anunciar o Nicão, atacante que defendeu o Atlético Paranaense, foi campeão da Copa do Brasil, tratativas avançadas para contar com esse atacante para a próxima temporada. Outro é o jovem Davó, do Guarani de Campinas, jovem jogador, também há uma negociação envolvendo aí esse jogador, também estaria muito próximo de ser anunciado pelo Corinthians para a próxima temporada. E claro, fala-se também do Jorge, lateral esquerdo do Santos, bom lateral esquerdo santista, que inclusive colocou o Corinthians em algumas entrevistas como interessados. O Corinthians nega, mas o Jorge colocou aí o Corinthians como um dos clubes interessados para contar com ele para a próxima temporada. Então, o Corinthians correndo para reforçar o seu time e antes mesmo da virada do ano poder anunciar aí reforços para a sua torcida e disputar a Libertadores da América, mesmo que o orçamento corintiano seja muito apertado quando a gente fala aí para 2020. Já o São Paulo... Vamos lá. Jorge, Sid Clay e Dodô. São esses três nomes para a lateral esquerda do Corinthians. Não os três, né, gente? Vamos entender apenas um. E aí o outro já está lá, o Avelar. E uma terceira opção, uma terceira via, seria o garoto Carlos Augusto. A questão aí do Sid Clay é que o Corinthians tentou o empréstimo, só que o pedido do time dele foi de 1 milhão de euros. O Corinthians achou muito dinheiro. Agora, pela informação de bastidor aí que a gente apurou, o Corinthians estaria interessado em comprar em definitivo o Sid Clay. Só que aí o valor sobe para 20 milhões de reais. Isso em euro, o euro está 5, então isso seriam 4 milhões de euros pelo Sid Clay. Eu, sinceramente, acho muito dinheiro. E o Dodô, aí o Dodô já é uma outra questão, porque o Dodô é da Sampdoria, né? Como ele foi emprestado para o Santos e foi emprestado para o Cruzeiro, seria um novo empréstimo dessa vez para o Corinthians. Enfim, o nome que pingar, sinceramente, dos três, eu acho que está de bom tamanho. Acho que são três caras que podem agregar muito a lateral esquerda do Corinthians no ano que vem. Se eu pudesse escolher, se eu fosse o presidente do Corinthians, eu escolheria o Jorge. Sou fã do Jorge, acho que o Jorge joga muita bola. Muito bem. A nossa equipe... Primeiro sobre o Cantillo, eu ouvi falar que dará 3 milhões e meio de dólares por 70% dele. Mas eu ouvi que está tendo negociação Corinthians e Jô. Outros clubes brasileiros, o Corinthians não é o único, mas a informação bate e volta, né? Tem gente procurando o Jô, e aí chegaram lá, e aí Jô, dá para jogar aqui? Aí falou assim, dá, mas o Corinthians está negociando também. E se sabe que o Corinthians é sempre a prioridade do Jô. Então, o Jô está sendo paquerado, namorado, sondado, flertado, cantado, que mais, por alguns clubes brasileiros grandes. E aí o retorno foi, olha, não, beleza, que legal. Mas o Corinthians está na parada. E aí o Coringão leva vantagem, o Corinthians tem porque é a casa dele. É o crush. Está sendo sondado, mas ele tem o crush. Tem a sua paixão corintiana. Muito bom. É isso aí. Falando em centroavante, né? A nossa equipe fez uma entrevista exclusiva com Wagner Love, o artilheiro do amor, Everton Souza. Foram 12 gols na temporada, um campeonato paulista, mas o ano não terminou do jeito que o torcedor corintiano queria. Agora de férias aqui no Rio de Janeiro, Wagner Love fala um pouquinho sobre o futuro, tem mais um ano de contrato ainda com o Timão e projetando já a chegada do Thiago Nunes. Teve algum contato com ele antes dele assumir, já que o Thiago assume apenas em janeiro, Wagner? Não, um contato foi muito rápido, ele esteve lá no CT para ver as instalações do clube, para conhecer o nosso centro de treinamento.
Foi um contato muito rápido e agora é esperar para ver o que ele vai decidir, né? De quem ele vai querer para o ano de 2020. Espero que ele possa contar comigo para que eu possa aí tentar fazer um ano de 2020 melhor do que 2019. O trabalho do Carille, para você, teve um problema muito grande, até porque ele exigia muito, né? Não só na marcação, mas como também na transição rápida para o ataque. E você é um jogador de 35 anos, né? Que não tem mais aquela vitalidade de garotos de 18, 20 anos. Atrapalhou o seu trabalho? Não, porque eu sempre deixei claro que eu estava ali para ajudar, deixei sempre isso claro para o Carille, para toda a comissão dele, que eu estava ali para ajudar independente de onde eu jogasse. E por muitos jogos ele optou por eu jogar pelo lado do campo, lógico que tem uma dificuldade maior, por eu ter 35 anos, por ter que estar voltando para marcar o lateral até o final, enfim. Isso dificulta um pouco, que às vezes a gente não tem tanta perna para poder chegar no ataque com qualidade. Mas eu sempre deixei claro que eu ia fazer, independente de qual posição eu jogaria, eu estaria dentro de campo, de marcar, de ajudar, é uma filosofia dele. E agora, que ele siga a vida dele, torço para que ele continue fazendo o seu bom trabalho que ele já tinha começado aqui no Corinthians. E agora é projetar um ano de 2020 melhor agora com o Thiago. Agora, em relação ao seu futuro, apesar de ter ainda um ano de contrato, né? Houve algum contato da diretoria com você para saber se continua, se fica, a sua representação é normal? Ainda não houve nenhum contato. Tem a apresentação marcada para o dia 6. Tenho que me apresentar no dia 6 e depois ver o que vai acontecer. Sua vontade é ficar? Com certeza, tenho muita vontade de ficar no Corinthians. Tem mais um ano de contrato, se puder ficar mais tempo, eu quero ficar. Isso aí depende da vontade do Corinthians também e aguardar para janeiro aí ver o que vai acontecer. Falar um pouquinho agora de Mundial. O Flamengo, representante brasileiro no Mundial Interclubes, está torcendo para o Flamengo? É lógico, é um time brasileiro em uma competição importante, né? Todo mundo quer que esse título mundial venha para o Brasil, né? E é o clube que está nos representando. Então, toda a sorte para o Flamengo e tomara que eles possam voltar com esse Mundial para cá. Chegada do Luan, talvez uma possibilidade a chegada do Michael, do Goiás, que vocês já se enfrentaram várias vezes, né? Bons nomes. Bons nomes. O Luan é um jogador de nível de seleção brasileira, tem muita qualidade, já mostrou seu valor, seu potencial. Então, tomara que ele chegue para nos ajudar e buscar o seu espaço também. E o Michael também é um excelente jogador. Mostrou isso dentro desse Campeonato Brasileiro que passou. E se vier também, tenho certeza que vai fazer muita diferença pra gente. Tá ótimo, muito obrigado aqui, boa sorte. Valeu ao Wagner Love, aqui do Rio de Janeiro. Everton Souza para os canais Fox Sports.